senhor presidente, nobres colegas. Bom, eu até fiz uma moção, presidente, não sei se eu vou permanecer, depois vejo com o senhor que é melhor se retirar, sobre o DEC, que eu fui lá no sábado, e depois eu vi esse projeto que entrou hoje, e eu estudei ele à tarde e eu tenho algumas dúvidas. Eu vou começar falando aqui sobre as minhas dúvidas em relação ao projeto e aquilo que eu não concordo. O município está vendendo isso, aquele espaço do Atracadouro, como uma revitalização sem custo. Mas o texto abre um espaço para privatização do uso de uma área nobre da orla turística por até 10 anos, podendo, inclusive, ser prorrogado. O artigo 5º do projeto, ele diz que o prazo da concessão será de até 10 anos. E, no termo de referência, o prazo de concessão será de 10 anos contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme as disposições legais e regulamentares vigentes, mediante interesse público. E aí eu pergunto, a orla é um espaço público e popular. Nós vamos privatizar o único atracadouro que pode permitir que barcos e pessoas de fora podem parar ali para fazer os seus passeios, para conhecer a cidade. Nós já temos a marina, que é privatizado. Nós vamos privatizar o nosso único atracadouro. O projeto transfere o uso oneroso de um ponto turístico estratégico para exploração privada de atividades gastronômicas e comerciais, assim como o Claudecir disse. A gente precisa saber, porque ainda não temos banheiro. Sabemos dos problemas que temos na orla em relação a turistas e que nós não temos acesso a banheiro. Aí nós vamos privatizar um lugar que não temos banheiro. Qual será o acesso real da população depois disso? Vai continuar sendo um espaço do povo ou um espaço elitizado? O município admite abandono e agora usa isso como justificativa para a concessão. Coloca as fotos, por favor, Gabriel. Essas fotos são de sábado. Mas esse espaço está abandonado tem muito tempo. Inclusive, tem pedido dos vereadores no ano passado nessa casa para a revitalização desse lugar. E pode colocar o vídeo, fazendo um favor? E esse vídeo estava circulando na internet. Então, o município ele admite o abandono e agora usa isso como a única justificativa para ceder para a iniciativa privada. E aí eu penso, quando a gente não consegue cuidar de um deck, que são madeiras, de que mais a gente consegue cuidar nesse município? A gente não cuida de escolas, a gente não consegue cuidar de um espaço público turístico da nossa orla. O próprio processo reconhece que o atracadouro ficou deteriorado com o passar do tempo e a ausência de manutenção. O trecho em que a própria prefeitura reconhece a falta de manutenção. Com o passar do tempo e a ausência de manutenção, a estrutura encontra-se completamente deteriorada, gerando riscos à população. Concordo. Depois eu passei as imagens para vocês. Vocês viram como a estrutura está comprometida e risco iminente aos usuários. Ou seja, o poder público deixou deteriorar e agora apresenta essa concessão para a gente como uma única saída. O investimento estimado é relativamente baixo para entregar uma área pública por 10 anos. A reforma foi calculada em cerca de R$ 73 mil. Quero deixar um questionamento. Não existe a capacidade do município investir diretamente em um patrimônio tão simbólico? O projeto fala muito em bar e restaurante flutuante. A intenção comercial está muito evidente no processo. E eu me pergunto, a prioridade da nossa cidade não deveria ser turismo acessível, cultura,
lazer popular e o uso coletivo da orla? Por que transformar o nosso patrimônio público em negócio privado? Também me preocupa o prazo dessa concessão. A lei também fala em até 10 anos, e o próprio termo de referência pode virar uma ocupação privada, quase permanente, de um espaço público. A outra questão é onde estão as contrapartidas sociais desse projeto. O projeto fala muito em arrecadação, turismo e exploração econômica, mas não garante preços populares, acesso da população e prioridade para pequenos empreendedores locais, eventos gratuitos ou mecanismos de controle popular. Tudo isso fica para um edital futuro, ou seja, a Câmara autoriza primeiro e discute os detalhes depois. Como vereador, eu não posso ignorar que vários pontos importantes ainda estão em aberto. Como será essa fiscalização? Quais serão as regras ambientais daquele espaço? Como ficará o acesso da população? Qual será o impacto urbano na nossa orla? E, na prática, estão pedindo aqui para a gente hoje um cheque em branco, que a gente vai aprovar e não sabe como é que vai ser. Também existe um risco evidente de etilização da orla turística. O próprio modelo favorece quem tiver maior capacidade financeira, porque o principal critério será quem paga mais pela concessão. E isso pode afastar pequenos empreendedores locais. Eu também questiono esse discurso de que não haverá custo ao município. Patrimônio público não é gasto. Patrimônio público é investimento para toda a nossa sociedade. Porque se a solução para todo espaço deteriorado for entregar para a iniciativa privada, qual será o próximo patrimônio que a gente vai conceder para a iniciativa privada? Eu não sou contra nenhuma revitalização. Eu sou contra transformar patrimônio público da nossa orla em exploração privada por uma década, sem um amplo debate popular, sem garantia de acesso democrático e porque o poder público falhou na manutenção. Eu não sei se esse projeto passou pelo Conselho do Turismo, as meninas estão aí, não sei se discutiram, se aprovaram. E o projeto usa muito a palavra concessão, mas, na prática, a população entende como privatização do uso do espaço público. Pode até continuar sendo da prefeitura no papel, mas quem vai explorar, lucrar e controlar o uso será o particular. O projeto trabalha com mais 2 valores diferentes. O primeiro é o valor estimado da reforma do Atracadouro, em cerca de R$ 73 mil, que seria um investimento para revitalizar a estrutura. O segundo é o valor mínimo da concessão, de 40 mil, que é o que a empresa vencedora pagaria ao município pelo direito de explorar o espaço público. Ou seja, além de reformar, a empresa ainda passa a ter autorização para explorar comercialmente a área da nossa orla turística por até 10 anos, podendo, inclusive, haver prorrogação. Então, o valor da concessão, de 40 mil, dividido em 10 anos, dá cerca de R$ 333 por mês, e considerando o valor total do projeto, 113 mil, dividido por 10 anos, dá aproximadamente 941 por mês. E uma das coisas que eu penso é que quando a gente se coloca à disposição para estar políticos, tanto como vereadores e também como prefeito, nós estamos para cuidar do patrimônio público. E quando a gente deseja passar isso para a iniciativa privada, eu acho que a gente assina um atestado de incompetência. Porque se para cuidar de um lugar que é tão precioso para a nossa orla, e eu quero entrar em um outro assunto aqui, que a gente já discutiu sobre isso, que falam lá que está muito escuro, que vândalos estão lá para usar drogas. Eu acho que todo espaço que deixa de ser cuidado, nós abrimos espaço para o vandalismo, né? Agora, um espaço que é cuidado, eu discordo totalmente, porque eu várias vezes fui naquele lugar para poder respirar um pouco, inclusive para estudar matérias daqui. Sentava lá sozinha naquele rio, que para mim é uma bênção. Quantas pessoas ali sentam para tocar uma música e ver o pôr do sol? Isso é cultura, gente. Isso é cultura. Isso é negar o lazer para as pessoas que não têm dinheiro para ficar pagando por seus passeios. Então, eu deixo meu voto contrário a esse projeto, vai para a deliberação, eu vou estudar melhor, vou fazer alguns requerimentos na minha comissão, mas esse é o meu posicionamento em relação a isso. Muito obrigada.